Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje vamos falar sobre lançamento de quadrinho aqui no Brasil pela editora Panini. Nós vamos falar sobre Detective Comics Volume 5, meus amigos, que foi lançado em janeiro de 2021, custando R$ 31,90. Temos aí a jornada para a Guerra Coringa, Guerra do Coringa, na verdade, né? Tem a quarta capa aqui, né? Hoje nós temos então aqui os trabalhos do Peter J. Tomasi, roteirista muito conhecido no universo do morcego e na DC Comics como um todo, trazendo esse arco que ele, por mais que tenha aqui na capa o Coringa, por causa da Guerra Coringa, envolve muito um vilão que eu gosto bastante, que é o Duas Caras. Além do texto do Peter J. Tomasi, nós temos também aqui o desenho do Scott Gladwell e do Brad Walker também. Um bom desenho do Brad Walker, na minha opinião. Como de praxe aqui no canal, sempre que quando sai a revista Batman Detective Comics, são duas revistas principais do Batman, eu trago já o review lá dos Estados Unidos quando temos o lançamento normal, né? Então, caso você queira ver as minhas considerações com spoiler desses quadrinhos, eu vou deixar aparecendo aqui em cima então a playlist com os meus reviews de Detective Comics, com as edições então que fazem parte desse arco que a gente vai discutir hoje, que foi lançado pela Panini Comics. Hoje o review aqui é para eu trazer de novo minhas opiniões, né, uma nova leitura em relação a esse trabalho e não falar sobre spoiler. Então eu sempre tenho essa tendência a refazer um review. Na verdade não é refazer, né? Às vezes é reforçar uma ideia, ou às vezes é trazer uma nova consideração, mas em cima do título que saiu no Brasil aqui também, pra galera se achar, né? Às vezes o pessoal quer pegar, tipo, a minha opinião em relação a um quadrinho que saiu pela editora Panini, então eu já deixo registrado aqui também. A princípio esse último encadernado Detective Comics, depois as histórias desse título vão estar na revista mensal do Batman, tendo em vista que nós temos lá histórias que também estão no arco, na saga Guerra do Coringa. Aí a Panini preferiu colocar tudo em um único título para facilitar aí a publicação. Então vou fazer resumindo a trama aqui sem spoilers, só uma passadinha rápida para trazer ali um pouquinho do enredo, só pra gente situar. Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. O encadernado vai abrir então com uma história que envolve o Natal, quando a gente vê alguns crimes acontecendo relacionados a assassinatos. A investigação do morcego vai levar ele então a descobrir uma seita da Islândia que está tentando trazer um ente de outra dimensão ao nosso mundo. Já em relação à trama que envolve Duas Caras, a Guerra Coringa está tomando forma, mas antes do Batman enfrentar o príncipe palhaço do crime, ele precisa lidar com o retorno de Harvey Dent, também conhecido como o vilão Duas Caras. A dualidade de Harvey nunca esteve em conflito tão delicado como esse que o Cavaleiro das Trevas está prestes a enfrentar. Conseguirá Harvey recuperar o controle ou ele sucumbirá perante seu lado maligno, transformando Gotham City em puro caos junto de seus fanáticos seguidores? E o que o Coringa tem a ver com tudo isso? Qual será o papel de Harvey em sua guerra? Se quiser desvendar este enigma, o Batman precisará investigar a fundo, literalmente, o judiciário de Gotham. Vamos continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter o que agrada seu bolso. E se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Inclusive vou deixar aqui também os links dessa edição, tanto na loja da Panini quanto na loja da Amazon, caso você queira comprar pelo link do canal e ajudar também. Muito obrigado. A proposta dessas histórias do Peter J. Tomasi, elas são boas, especialmente na figura do Duas Caras. O primeiro arco que nós temos aqui nesse encadernado, que é a história de Natal, onde nós temos uma seita da Islândia, assim por diante, ela é muito fraca, na verdade. Eu achei mais ou menos. É legal você ver as investigações que o Batman vai fazendo bem naquele estilo Detective Comics mesmo, né? Quadrinhos de detetive. É interessante como você vai vendo ali o texto do Peter J. Tomasi elaborando toda essa trama envolvendo então o Batman. Só que realmente o final da história aqui e o plot especificamente é uma coisa bizarra. Eu acho que é meio mal explicada também no final. Eu li umas 3 vezes ali pra tentar entender o que o Peter J. Tomasi quis colocar com aquele enredo, mas eu achei bem fraco, não curti. Então é uma história em 2 capítulos ali que eu acho que é bem passável na minha opinião. Já a história que envolve o Duas Caras, que é o grande atrativo desse encadernado, ela é muito boa na minha opinião até mais ou menos a metade do arco, porque as coisas vão se misturar com algo que eu acho que é mais editorial, que envolve então essa tal da Guerra do Coringa. Quando ali no original, quando estava sendo cada uma das edições de Detective Comics lá fora, eu tinha algumas críticas pontuais em relação a uma coisa ou outra ali que o Peter J. Tomasi colocava, mas eu tava curtindo bastante o arco. Quando você tem a quebra que envolve ali então a Guerra do Coringa e coisas que vêm lá dos Novos 52, eu senti que o texto deu uma decaída, pois o foco estava voltado em outra coisa agora, que não era mais falar sobre Duas Caras especificamente, era tratar de coisas que envolvia Coringa, outros vilões que vêm nos Novos 52,
pontos específicos que envolvem os 952 também. E lendo em formato de encadernado aqui, eu sinto que essa quebra não é tão gritante, na minha opinião, mas ainda assim existe essa quebra em relação ao enredo que você estava acompanhando e o que você esperava da história. A proposta do Peter J. Tomasi em relação a Duas Caras é muito legal, quando você vê o vilão ali explorando pontos da sua sanidade e da sua dualidade num termo ou numa questão um pouco mais intensa. A moeda do Harvey consegue dividir muito bem, trazer muito bem cada uma das suas personalidades. Inclusive a gente tem coisas aqui que remete até a própria Era de Ouro e as primeiras aparições do Duas Caras. Lá na Detective Comics número 66 e número 68, se eu não estou enganado, quando o Harvey usava a sua moeda, ele não necessariamente só cometia crimes, mas ele também cometia entre aspas, na verdade ele praticava coisas boas. Se a moeda caísse no lado riscado, ele ia lá, fazia um monte de crimes em Gotham City. Se a moeda caísse no lado não riscado, ele cometia, ou melhor de novo, ele praticava atos de bondade, ajudava pessoas, tentava impedir crimes também em Gotham City. E isso a gente vê nesse encadenado também. O Peter J. Tomasi acaba resgatando um lado bem legal que envolve essas primeiras aparições do vilão. E ao mesmo tempo remetendo a coisas que o próprio autor, o próprio roteirista colocou naquele encadernado, aquelas histórias do Batman e Robin Duas Caras, onde mostrava a origem do Duas Caras para os novos 52 e terminava de uma maneira que era tipo bem impressionante. Então o Peter J. Tomasi faz uma espécie de continuação daquele arco especificamente, só que daí essa quebra que a gente tem na metade aqui do encadernado para trazer outras coisas, acaba bagunçando um pouco essa questão toda da continuação que ele estava fazendo e até mesmo da continuidade e cronologia que envolve, por exemplo, os novos 52. Eu realmente achei aqui que as coisas que são colocadas, elas não casam exatamente com os períodos que vão se passando. Eu não posso falar muito mais aqui para não dar spoilers, mas você vai ver coisas não só dos novos 52 da revista Batman e Robin que o Peter J. Tomasi escrevia, mas também de coisas envolvendo os novos 52 da própria revista regular do Batman, lá que o Scott Snyder escrevia, que envolve também a figura do próprio Coringa. Então é essa bagunçada que me deixou um pouco assim pensativo em como talvez o dedo editorial tenha pesado demais para a história que seguia um rumo para se adequar então à Guerra do Coringa e não continuar só uma história que envolve o Batman e Duas Caras. Além do Coringa e do Duas Caras, nós temos outro grupo de vilões aparecendo aqui que são muito importantes bem recentemente para o universo do Batman, mas que eles são usados de uma maneira bem passã, sem nenhuma profundidade e sem nada relevante em relação a eles. É tipo como se fosse bucha de canhão ali, para simplesmente a gente ter algo um pouco mais físico nas histórias, um combate mais físico, que acaba não me agradando especificamente. Por isso que eu digo que realmente há um peso editorial ali e acredito que o roteirista teve que se virar nos 30 para se adequar então, adequar na verdade a sua trama que ele estava contando com o que estava acontecendo nos títulos regulares do Homem-Morcego. Talvez você que goste muito dos 952, especialmente a fase do Scott Snyder até, possa curtir os elementos que vão aparecendo durante a trama. Teve muitas pessoas que eu vi aí que curtiam essa fase que gostaram de ver tudo isso acontecendo em Detective Comics. Mas fora essa questão dos plots aqui, né, do enredo especificamente, eu ainda gosto dessas histórias aqui, desse encadenado, porque o Peter J. Tomasi é um bom roteirista também. É um bom roteirista em cadenciar a história e te deixar fisgado em relação a tudo que você vai lendo, bem como a sua caracterização do Batman. Como a gente tá, de novo, na Detective Comics, você quer histórias que tenhamos o Batman sendo detetive. Então, em alguns momentos a gente vê lá o personagem fazendo investigações com alguns cadáveres, pegando uma bolsinha de detetive ali para investigar, fazendo tudo aquilo que a gente imagina um detetive fazendo. E o texto nessas partes acaba me fisgando bastante. Também temos aqui o Peter J. Tomasi explorando a morte do Alfred, que o Alfred não está mais na vida do Batman. Então temos pequenos momentos ali de pesar, né, de solidão que a gente vai vendo do Batman sem o seu fiel mordomo, que é uma coisa que será explorada aí na Guerra do Coringa lá com o Jamestown The Fort, mas eu acho que o Peter J. Tomasi se adiantou e conseguiu explorar bem também essa solidão que a gente vê do Batman. Por fim, ressalto o bom trabalho do Brad Walker, o desenhista, nessa parte aqui, nesse arco envolvendo Duas Caras. Eu gosto do desenho deles, talvez algumas pessoas possam não gostar tanto do traço dele. Eu gosto como ele tenta ali fazer um Batman com feições um pouco mais realistas entre aspas. Na verdade eu gosto da caracterização que ele faz, por exemplo, da armadura do Batman, que ele acaba fazendo, por exemplo, no capuz do Batman ter lentes mesmo aqui, né? Não é só um branco, são lentes que você vê como se realmente o Batman estivesse usando algo ali que acaba ajudando ele a fazer todas as investigações e coisas do tipo. Eu gosto também como ele caracteriza o próprio Duas Caras, que realmente quando você vê ali as queimaduras do Duas Caras, você tem uma impressão, uma aversão em relação àquilo. É meio tenso falar isso, mas realmente você vê ali os braços, por exemplo, do Duas Caras, o rosto dele realmente todo marcado, assim, ele acaba dando toda
um aspecto diferente pro vilão. Então acho que o desenho acaba ressaltando muito bem aqui esse Duas Caras, o próprio Batman, mas ainda assim eu acho que talvez não seja um desenho que todos vão gostar. Dito isso, por mais que eu tenha críticas em relação à questão de plots e etc, ainda assim eu vou recomendar você dar uma olhada nesse encadernado, especialmente se você gostou dos encadernados anteriores da Detective Comics. Por mais que a revista siga um caminho diferente em determinado momento, ainda assim o roteiro do Peter J. Tomasi combinado com os desenhos do Brad Walker fazem com que a trama seja agradável de ler. Fica a minha recomendação caso você tenha interesse, e se você se pergunta se é importante ler essa história para a Guerra do Coringa, não. Por mais que tenha esse lance de jornada para a Guerra do Coringa e etc, essa história aqui não influi em nada em relação a essa saga. Então pode ficar despreocupado aí que se você tá achando que precisa ler para entender então essa história lá do Coringa, relaxa. Beleza? Então tá aí minhas considerações, tá aí minhas opiniões. Agora eu gostaria de ver a sua opinião. O que você acha? Curtiu ou não curtiu esse encadenado? Concorda ou não concorda comigo? Traga as suas opiniões, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.